Toda mudança deixa sempre um pedaço de nós para trás. Eu não sei você, mas em 28 anos de casado, outro dia eu estava fazendo o cálculo, já nos mudamos 28 vezes. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Espero que sim. Mais um devocional diário da AD Holinés. Hoje nós vamos falar um pouco sobre mudanças. O tema de hoje é vazio. Conta a história aqui no devocional de hoje de uma família que estavam se mudando. O irmão Mike Whiteley, ele estava se mudando e ele conta-nos que ele, quando começou a fazer a mudança dos seus pais, de uma casa que eles tinham morado durante 54 longos anos, agora ele estava fazendo a mudança para adaptar-se à idade dos pais em um local menor que fosse menos trabalhoso para os seus pais já idosos. E ele disse que limparam toda a casa, colocaram os móveis todos no caminhão, e de repente ele olha para aquela casa grande, imensa e agora vazia. E ele disse que ouve a voz da sua mãe que disse: filho, está tudo vazio agora. Naquele momento, ele disse que chorou, deu angústia no seu coração, na sua alma, e ele chorou e chorou muito. E de repente ele lembra-se de um texto bíblico, lá no livro de Lamentações de Jeremias, onde o texto bíblico diz que como pode uma cidade antes tão grande, tão habitada, se tornou agora em um local vazio, em um lugar de choro, em um lugar de pranto, totalmente vazio, sem ninguém. Claro que as duas mudanças têm muita diferença. A Bíblia diz que Jerusalém, eles mudaram-se para a Babilônia por causa dos seus pecados. No caso do nosso irmão Mike, não era pecado, era apenas um momento de adaptação. Às vezes Deus tem grandes mudanças para fazer nas nossas vidas. E essas mudanças vai depender, será que é do pecado ou são algumas coisas que precisamos adaptar em nossas vidas? Ele termina o devocional dizendo, o Mike, ele termina o devocional dizendo que ele espera que em breve essas ideias de mudanças transitórias possam parar de uma vez por toda, quando Cristo, por sua vez, nos levar para morar em um local único, todos juntos, para sempre, para toda a eternidade. Uma pergunta para nós: estamos nos preparando para esta mudança? E esta mudança é uma mudança que exige preparação, mas mesmo assim ela acontecerá de repente. Muito bem, mas vamos lá para o livro de Esdra. Hoje nós vamos ler Esdra capítulo de número 5, aliás 6, 7 e 8. No capítulo anterior, a Bíblia diz que o povo, alguns governadores, fizeram carta, e essa carta foi mandada para o rei Ataxerxes, para o rei Dario, E o rei Dario estava agora investigando esta carta. Na carta dizia o seguinte: olha, esse povo que vieram de Babilônia para cá, para ajudar de novo para Jerusalém, eles já causaram muitos problemas aos juízes. Eles estão construindo um templo, dizendo que esse templo está sendo construído para o Deus de Israel. Eles disseram também, ó rei Dario, que eles estão com um decreto que foi assinado pelo rei Ciro, dizendo que eles deveriam vir para Jerusalém e edificar essa casa. Então gostaríamos que o rei fizesse o seguinte: averiguasse se realmente o rei Ciro fez esse decreto, porque se o rei Ciro não fez esse decreto, nós vamos acabar com tudo isso aqui, nós vamos parar com essa, na linguagem dele, com essa palhaçada de reconstrução de templo para Deus, coisa nenhuma. E a Bíblia diz que essa carta foi enviada ao rei Ataxerxes, para o rei Dario. E agora o rei Dario disse: pode deixar que eu vou investigar o caso. A Bíblia diz agora no capítulo de número 6, que o rei Dario vai na biblioteca de Babilônia, e na biblioteca de Babilônia estava realmente um decreto assinado pelo rei Ciro, e o decreto dizia o seguinte: olha, vocês que são judeus, voltem para Jerusalém, construam o templo do Senhor deverá ter 27 metros de largura, 27 de comprimento, e começa dizendo as medidas: olha, em cada base tem que ter isso, 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 e outra coisa, o dinheiro que vocês precisarem, pode pegar do cofre do rei. Quando o rei Dario lê aquilo, meu Deus do céu, irmãos, há muitas coisas que acontecem na vida do crente,
Há um texto no livro de Romanos, capítulo número 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Irmão, às vezes o ímpio até pensa que está atrapalhando a vida do crente, mas está ajudando. Às vezes eles pensam que estão fazendo algo para nos massacrar, sem entender, eles estão trabalhando em prol daquele servo do Senhor, em prol daquela serva do Senhor. Foi o que aconteceu aqui. Aparentemente, algo que estava impedindo o andar, da carruagem, o andar para ele construir, estava, na verdade, abençoando. Vou lhe contar como. Aí a Bíblia diz que o rei, ele lê esse decreto. Quando ele lê esse decreto, ele manda uma carta oficial, um decreto para aqueles governantes, Tatenai, para outros governantes que estavam tentando impedir a obra de Deus ali em Jerusalém. E a carta dizia o seguinte: realmente verificou-se dentro dos arquivos de Babilônia um decreto assinado pelo rei Ciro, que mandava esse povo reconstruir realmente a igreja do seu Deus. E agora é o seguinte: eu faço esse decreto, rei Dario, vocês, ou governadores, pessoas que queriam mal deles, fiquem longe desse povo, não atrapalhem em nada. Outra coisa, vocês agora são encarregados para dar para esse povo dinheiro, vocês vão dar para eles vinho, vocês vão dar para ele azeite, vocês vão dar para ele sal, vocês vão dar para ele muita coisa. E se eles quiserem dinheiro também, vocês vão dar para ele prata, vão dar ouro e vão dar tudo, e tudo vai sair do cofre do rei. E aqueles que não fizerem cumprir o decreto que eu estou assinando agora, a sua casa será destruída, eu vou tirar a cumieira principal, ele vai ser morto, empalado e um monte de coisa aí. Eu acho bom, vai mexer com quem serve a Deus. Há um texto bíblico que diz assim: abençoarei, essa foi a promessa feita a Abraão e seus descendentes, abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Irmão, abençoe Israel, cuidado, há muitos antissemitismos hoje abertamente no Brasil e no mundo inteiro, há muitos inimigos de Israel, e esquecemos-nos que esse povo é um povo da promessa, é um povo que Deus fez promessa a ele, é um povo que através dele nós somos abençoados, através dos seus descendentes. É uma promessa muito grande que Deus fez a Abraão. Mas vamos lá, hoje eu estou aqui na Derrolinés, tá? É nessa igreja aqui que eu pastoreio, está ali o nome ali atrás, ó. A Derrolinés, uma igreja com um propósito. E hoje eu estou aqui sentado em um sábado gravando esse vídeo. Eu vou ler para você o que o rei falou que eles deveriam dar. Ele disse: olha, a partir de hoje você vai dar primeiro novilhos, o quanto que eles precisarem. Vocês vão dar carneiro, cereais, trigo, sal, azeite, vinho. Vocês vão dar tudo quanto ele precisar. Que bênção do céu. Aí a Bíblia diz aí no capítulo número 6 que o templo finalmente é construído, edificado. Finalizou aí a construção do templo. No 14º dia, do mês do 14º dia do primeiro mês, celebraram aí a Páscoa do Senhor, no 6º ano daquela construção. Agora vamos no capítulo 7. No capítulo 7, Esdras começa fazendo registro da sua família, dos seus descendentes, e mostrando a linhagem de Esdras, que Esdras realmente era um descendente de Arão. E ele traz aí a sua vida, ele traz aí um pouco do seu histórico, quem era Esdras, os seus descendentes. Aí a Bíblia diz aqui, eu achei muito interessante, que Esdras procura o rei, um símbolo aqui de submissão, e ele pede carta ao rei para também voltar para Israel e ajudar naquela construção. O rei, quando vê essa submissão de Esdras, essa humildade de Esdras, o rei faz um decreto, assina o decreto e diz para Esdras: você tem a minha posição, você tem o meu alvará, você vai por todas as cidades, junte dinheiro, junte prata, pegue utensílio, pegue tudo. E mais uma vez, irmão, o texto bíblico diz que Deus abençoou a vida de Esdras de uma maneira poderosa. E Esdras agora faz uma linhagem, ele começa fazendo um relatório das pessoas que vão com ele para Jerusalém. Uma coisa linda, vale a pena você ler o livro de Esdras, capítulo de número 6, 7 e 8. O texto bíblico diz que Esdras decidiu, é uma decisão, é algo pessoal. Ele decidiu
estudar a palavra de Deus, ele decidiu obedecer a palavra de Deus, ele decidiu ensinar a palavra de Deus. Então, estudar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus é algo que nós precisamos decidir, é algo de decisão. Não é obrigação, mas é algo de decisão. Cada um deve tomar a decisão de ler a palavra, de estudar a palavra, de meditar na palavra. Agora, eu digo que também é uma obrigação do crente. Aquele que diz que é crente, ele deve conhecer as Escrituras. Ele deve conhecer o Deus que ele segue. Assim como alguém que diz que é advogado deve conhecer as leis, deve conhecer todos os parágrafos. Assim também um juiz, quando ele vai julgar, ele deve conhecer também de lei em todas as áreas. Assim como o motorista deve também conhecer a estrada, conhecer a sinalização, o crente que diz que serve a Deus, ele deve conhecer ao seu Deus, as leis desse Deus. E quanto crente raso no conhecimento das Sagradas Escrituras, não é verdade? Capítulo número 6 termina dizendo o seguinte: se você precisar de mais dinheiro, você pode pedir para os cofres públicos que eles vão lhe dar. Aí entra aqui no capítulo de número 8, né? O capítulo 7 foi, agora entra aqui no capítulo número 8. Capítulo número 8, Esdras traz um relatório das pessoas que ele vai levar consigo para Jerusalém. E eu achei aqui uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que Esdras pediu para um determinado sacerdote alguns homens para ir com ele. E no meio desses homens, ele diz que foi um homem chamado Serebias. Nós não encontramos muita coisa que Serebias fez, ou quase nada está escrito sobre Serebias, mas uma palavra que Esdras falou sobre Serebias me chamou a atenção. Serebias era um homem extraordinário. Extraordinário. O que é uma pessoa extraordinária? A pessoa extraordinária é alguém que faz mais do que é exigido, ele faz extra. Ele não só faz o seu ofício, ele faz muito mais daquilo que lhe pede. Irmãos, é poucos os servos de Deus que são servos extraordinários. Aliás, extraordinário na nossa visão, né? Quando nós olhamos, a gente diz assim: que servo extraordinário, que homem extraordinário, que pregador extraordinário, ele prega muito, que pastor extraordinário. Mas quando Deus nos vê, ele diz assim: você só fez o que devia. Você, a Bíblia diz assim, depois de haver disso tudo, ele ainda vai dizer: você é um servo infiel, você só fez aquilo que foi mandado, só fez aquilo que foi pedido, só fez aquilo que é a tua obrigação. Mesmo nós queremos ser extraordinário perante Deus, nós não conseguimos, porque esse extraordinário é só entre nós aqui, entre os seres humanos. Mas tem pessoas que são extraordinários. E hoje, quando eu li essa palavra, eu disse: Deus, me faz ser alguém extraordinário. Não me deixe fazer apenas aquilo que me é dado para fazer, tanto na empresa, na casa, na família. Eu preciso ser alguém que faça o extraordinário, que eu faça extra, além daquilo que é a minha obrigação, entende? Capítulo número 8, Esdras diz: olha, eu queria pedir ao rei segurança, eu queria pedir ao rei que ele mandasse soldado, mas eu fiquei com vergonha. Por quê? Porque quando eu estava conversando com o rei, eu disse para ele: rei, pode ficar tranquilo que Deus, o nosso Deus, ele vai nos guardar, ele vai nos mandar em paz, ele vai cuidar de nós. E agora eu voltar atrás e pedir ao rei segurança, eu tive medo. Então, já que eu tive medo, eu pedi para o povo fazer um jejum, uma consagração. Eu parei eles lá no vale de Ahava e orei a Deus, pedi a Deus que nos guardasse, pedi a Deus que nos ajudasse, que livrasse dos inimigos, que livrasse dos bandidos. E a Bíblia diz que a boa e potente mão de Deus estava sobre eles, e tudo isso aconteceu em resposta às orações. Termina aí o livro, esse capítulo 8, Esdras fazendo a prestação de conta. Tudo aquilo que o rei deu: ouro, prata, tigelas de ouro, tigelas de prata, algumas coisas de bronze, tudo isso ele presta conta fielmente. Há muita gente que não são prestadores de conta, né? Há pessoas que não gostam de prestar conta, né? E nós precisamos prestar conta uns aos outros. Finalizando aí agora, lendo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 21. Hoje terminamos o capítulo de João, né? O capítulo 21, o livro de João, termina aqui. A Bíblia diz que Jesus havia apresentado a semana passada, né? Ontem, para
para Tomé e os demais discípulos, né, lá dentro do cenáculo. E agora, poucos dias depois, Pedro disse: eu vou pescar. E os discípulos dizem: nós também vamos contigo. E foram pescar. Pescaram a noite toda, nada apanharam. De manhã eles olham e tem alguém lá na praia. E alguém que estava lá na praia diz assim: filhos, pegaram algum peixe? E os discípulos disseram: não pegamos nada. Aí João olha para aquela pessoa, não reconhece, mas ouve a voz e diz para Pedro: Pedro, é o Senhor. Aí Pedro, que estava somente com a roupa de baixo, né, talvez até de sunga naquela época, né, ele se veste, né, com a capa e pula dentro da água e mergulha e vem até a praia. Quando chega lá, era Jesus. Quando os discípulos... aí Jesus disse: olha, vocês não pescaram nada, então lança a rede para o lado direito. E lançaram para o lado direito e pegaram 153 grandes peixes. Trouxeram, Pedro foi lá, ajuda, traz os peixes para a beira da praia. Pegaram mais alguns peixes ali, claro, colocaram lá para assar junto com Jesus. E Jesus, quando chegaram lá na praia, Jesus já tinha lá pão assado, peixe assado, peixe frito, né? Na brasa e pão. Ele reparte o peixe, dá para os discípulos, reparte o pão, dá para os discípulos, e depois ele se direciona para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus, quando pergunta para Pedro, disse: Pedro, tu me ama com mais do que esses outros? Pedro disse: eu amo. Jesus pergunta aí por 3 vezes. Eu não vou entrar aqui nos verbos gregos, né? Que Jesus pergunta se Pedro amava com amor de amigo, se Pedro amava com amor fraternal, ou se Pedro amava com amor incondicional. Pedro diz aí que amava o Senhor, e o Senhor dá uma ordem para Pedro: apacenta minhas ovelhas. E termina dizendo assim: ó Pedro, quando tu era novo, tu ia para onde tu queria, né? Tu fazia o que queria, mas quando tu chegar a ser velho, alguém vai pegar na tua mão e vai te guiar para um local que tu não queres ir. Aí o João, ele escreve dizendo que Jesus havia dito aquilo a Pedro para mostrar para ele qual é o tipo de morte que Pedro teria. Terminando aí o capítulo de João, né, quando a Bíblia diz que Jesus disse para Pedro: vem, segue-me, e Pedro vai seguindo Jesus. João, discípulo amado, vai atrás de Jesus, e Pedro diz assim: Senhor, e o que será desse João, né, que vem atrás de nós? Aí Jesus disse: o que tu tem a ver com ele? Se eu quiser que ele viva até eu retornar, até eu voltar, o que tu tem a ver com ele? Vem tu e segue-me. Tem gente que se preocupa demais com a vida dos outros. Tem gente que se preocupa demais, mete o bedelho, como diz aí, onde não é chamado, onde não te chamaram, não se meta. Ninguém te chamou no assunto, então não se envolva. Só se envolva naquilo que você é chamado, naquilo que você é convocado, né? Mas termina aqui, Pedro, tu me amas? Essa é uma palavra de Jesus para nós. E você, ama o Senhor? Aí eu pergunto, como ele perguntou para Pedro: mas ama-o mesmo? Tu ama ao Senhor mais do que qualquer coisa, ou mais do que qualquer pessoa? Deus abençoe. Amanhã temos mais.